O programa desta semana está do jeito que a gente gosta. Entrevistados da primeira linha e informações absolutamente positivas. Confere só o que nós produzimos para você. Por onde será que começa a nossa saúde? Quem responde é o médico cardiologista Walter Pim, falando diretamente ao seu coração. Você está satisfeito com o serviço ou atendimento que o mercado lhe oferece? Entenda sua importância como público e o valor que você tem com o professor Fernando Potti, CEO da GBG Senior Ventures. Cuidado! Mágoas e questões mal resolvidas podem trazer dor e sofrimento. Confere a orientação da consteladora familiar Cami Balestro. Cruzeiros marítimos, atrações incríveis e promoções especiais antecipadas pela especialista Isabel Cristina Meireles. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Web produtora, o seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba, você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul. Por onde será que inicia a nossa saúde? Para falar sobre um tema de tamanha relevância, eu recebo com muito prazer, aqui no De Bem com a Vida, o Dr. Walter Pim, médico, cardiologista e conhecido como doutor do corpo e da alma. Como vai, Dr. Walter? Tudo bem, querido. Obrigado pelo convite. É um prazer poder ajudar o máximo de pessoas possíveis neste mundo. Contribuir de coração e contribuir com a alma. Perfeito, doutor. E de imediato eu lhe pergunto, por onde começa a saúde? Nós sempre aprendemos que a saúde começa pela boca, pelo estômago. Afinal, por onde começa? Olha, eu sempre digo para os pacientes que a saúde começa pelo cérebro. Né? A fonte da juventude está no cérebro. Por quê? Porque é o seu cérebro que determina as melhores decisões que tu tem que tomar para o resto da sua vida. Decisões de qualidade para conseguir viver muito e bem. Né? Um cérebro saudável te torna mais feliz, te torna mais saudável, te torna mais inteligente, certo? E te deixa mais divertido e te deixa com o desejo de sempre querer coisas boas para o mundo e para si mesmo. Né? Então, a minha esposa, ela me perguntou certa vez, ela me disse, olha, tu tem que me fazer chegar aos 98 anos andando de bicicleta ergométrica ouvindo som. Aí eu disse para ela, amor, biologicamente pode chegar a 120 anos. Né? Depende da genética da pessoa e depende do meio ambiente, inclusive depende do marido também. Né? Isso tem a ver com a idade biológica da pessoa. Né? A tua velocidade de envelhecimento, ela depende de uma coisa chamada idade funcional. Existe o que a gente chama de idade cronológica, aquela que você vê na sua identidade, né? Que é o número de anos que você viveu. Agora, como você viveu e sentiu na carne esses anos, carne, osso, sangue, suor e lágrimas, isso determina a tua idade biológica. É essa que vai te dar longevidade. E, Dr. Walter, como é que a gente trabalha a idade biológica? Porque a idade cronológica independe do nosso desejo e das nossas atitudes. E a idade biológica, ela pode ser alterada? Pode e deve. Né? Tem um exemplo que eu dou para as pessoas, seja por taxa de apoptose ou limite de Reflick, as suas células ela tem uma taxa de limite de ciclo de vida. Por exemplo, a tua pele se renova a cada 21, 28 dias. Né?
o seu osso a cada 7 anos, as células do intestino a cada 4, 5. Então, as células do teu corpo têm uma velocidade de processamento. Quanto mais vocês agredirem ela, mais ela vai envelhecer. E ela tem um limite. Eu gosto de explicar no sentido, você tem uma folha original, a primeira célula. E aí você tira uma cópia. E aí da cópia você tira uma cópia. Da cópia você tira uma cópia. Você tem 50 cópias para tirar. Se tu não caprichar na vida ali, na dose, você vai envelhecer mais rápido, você vai acelerar teu processo de envelhecimento. E você é a idade do seu órgão mais velho. Né? Ou seja, se você gastou muito um órgão, é ele que vai determinar teu sucesso no processo evolutivo. Mas você precisa de 2 coisas para viver muito. Para chegar aos 98 anos, por exemplo, ou até os 120. Você tem memória e músculo. Então, o exercício físico, que é um outro tema separado, né? É uma forma de você manter quantidade de músculo. E para manter a memória, aí o bicho pega. Imagina que o teu cérebro, ele representa 2% do seu corpo, do peso. Um grão de areia são 10 mil neurônios. Morre um por dia. Morre um por segundo, quer dizer. E se você acelerar esse processo de morte, aí entra os hábitos suicidas da vida, você vai envelhecer o cérebro, envelhecer o seu cérebro. Você vai envelhecer mais rápido toda a parte do corpo. Envelhecer não é uma opção. Deixar seu cérebro velho é. Tem que lembrar que a fonte da juventude está no cérebro. O que você precisa suplementar? O que precisa comer? Por exemplo, eu tenho farinha de linhaça em casa. Eu jogo todo dia na comida farinha de linhaça. Se você jogar comer 30 gramas de fibra por dia, não precisa ser linhaça. Só de comer 30 gramas por dia você vai perder 7 quilos. E ainda vai ficar mais inteligente. Que suplemento você tem que usar? E como você sabe que suplemento tem que usar? Existem 47 substâncias que seu corpo não produz. Geneticamente, você começa a ter algumas deficiências com o tempo. A arte da medicina está em saber qual dessas substâncias você vai ter mais deficiência cedo. O senhor coloca que a saúde começa pelo cérebro, certo? Pelo cérebro. Quem toma as decisões, as qualidades de decisões determinam a sua vida, é o cérebro. E o senhor entende que as pessoas que levam uma vida mais leve, mais feliz, mais de bem com a vida, elas podem viver mais do que ao contrário das pessoas mais tensas, mais estressadas, mais mal-humoradas? Concordo 100%, eu vejo isso na prática. O bom é que a cardiologia, a minha sociedade, foi a primeira a avaliar a espiritualidade. Mas eu vejo como a espiritualidade, que esse é um tema mais diverso ainda, mas é simples. Espiritualidade tem a definição, é a maneira como você reage às situações adversas da vida, são as escolhas no momento de sofrimento, né? Mas a espiritualidade tem a ver como você se vê para se servir e servir o próximo. Tem a ver com uma palavra chamada proteção. Por exemplo, o paciente internou, ele é ateu, agnóstico, não tem nada que ele se fixar. Na hora, ele se apega a alguma coisa. Bom, essa coisa, essa proteção, esse ser divino, esse ser sábio, o grande arquiteto do universo, essa alma, ela representa uma coisa que proteção. Se você escolher uma pedra para te energizar, tu quer energia para ela te proteger. Na verdade, todas as religiões querem um herói para te proteger. A palavra certa é proteção. E quando você acredita que algo vai te ajuda mesmo. Sempre procurando o principal naquele momento, até ganhar a confiança, a fidelidade. E a fidelidade vem da alma que está aqui. Ó. Quando você pega um neném, você coloca a cabeça dele voltada para onde? Para o coração. Porque aqui ampliou aqui, o amor ampliou aqui, foi para o neném, o neném quer ficar mais energético, é só segurar a criança. Quer ficar de bem com a vida? Segure uma criança, doutor. Boa!
Anda descalço, toma sol, toma banho no rio de água corrente, sobe numa árvore. Tudo isso te dor elétrico. Tá certo. O De Bem com a Vida ganhou um novo parceiro. É a Web Produtora, que a partir de agora assina as nossas redes sociais. Quer conhecer um pouquinho mais da Web Produtora? webprodutora.com.br. É muito comum, muito habitual nós ouvirmos queixas e lamentos do mercado em função da crise. Porém, neste procedimento reativo, muitas vezes nem se percebe as oportunidades douradas que aparecem. E eu me refiro aqui no De Bem com a Vida à força da geração e da economia prateada. Para esclarecer um pouco mais sobre o tema, eu recebo no De Bem com a Vida, com muito prazer, o professor Fernando Pott. O professor Fernando é CEO da GBG Senior Venture. Como vai, professor Fernando, e nos fala de onde? Oi, Cris. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Professor Fernando, falando em pulsar, eu lhe pergunto, o mercado ele contempla essa economia pulsante da geração 50 a mais? É interessante que, de ponta a ponta, quando nós falamos sobre negócios, sobre crescimento exponencial, sobre gerar emprego e renda, que qualquer negócio tem como foco, a gente fala de pessoas. De todo esse processo, a gente começa nas pessoas e termina nas pessoas. É a pessoa que vai montar o negócio, é a pessoa que vai processar aquilo, quer seja de uma forma presencial ou online, e são as pessoas que compram de uma forma presencial e online. O que acontece? A partir de um determinado momento, alguma determinada idade, você começa a ser descartado desse mercado. E esse mercado que está sendo descartado é o que a gente vai chamar e chama de economia prateada, que é essa galera aí que a gente denomina de geração prateada. É uma geração que, segundo as pesquisas, segundo os dados aí, só no ano de 2021 ela gerou quase R$1 trilhão na nossa economia. E olha que interessante, se você olhar para o lado e ver um sênior na sua família, é só perguntar para ele: você está sendo bem atendido? E a resposta vai ser não, porque tudo aquilo está sendo focado para uma determinada geração, mas as empresas não estão conseguindo acompanhar essa longevidade da nossa população, que é uma coisa irreversível, e aí tendem a perder mercado, tendem a reclamar que a economia está ruim, tendem a fechar negócios, mas na prática o que está acontecendo é que não estão sabendo focar nesse oceano azul de oportunidades. Professor Fernando, na sua leitura, quais são os exemplos pontuais desse desajuste entre o serviço e a economia prateada? O que é interessante, Cris? Outro dia eu estava pensando nisso e me lembrei de uma imagem, que é aquela imagem que a gente, quando é criança, sempre ouvia falar. Se você pegar um sapo e você botar ele dentro de uma bacia de água quente, ele pula, ele não fica, né? Ele sente aquele calor, não vai querer se adaptar. Se você bota um sapo numa bacia de água e vai esquentando devagarinho, sem perceber, você vai matar o sapo. O que está acontecendo aí com as empresas? Elas colocam as pessoas, os seus clientes, dentro de uma bacia de água e, sem perceber, essa água está esquentando muito por uma determinada geração que está sendo asfixiada pelas próprias empresas. É essa geração prateada. Ou seja, de uma certa forma, essa geração não é atendida. Vamos ver assim, exemplos bem práticos. Quando você vai num restaurante à noite, ou num quiosque de praia, ou mesmo num supermercado, o que a gente vai percebendo? A gente vai percebendo que na nossa longevidade, e todos nós vamos passar por isso, é uma coisa irreversível, se você pegar os seus 5 sentidos, a gente tende a ir perdendo determinadas produtividades
e que as empresas devem se adequar ao seu consumidor e não o oposto. Então, é a única situação que o cliente tem que se adequar às necessidades da empresa e não o contrário. Se você vai num restaurante, né, você pega um cardápio que você não consegue nem ler, você é obrigado a pegar um determinado o seu smartphone para iluminar. Então, você não tem essa adequação, esse cuidado que deveria ter a essa população, que é uma população que vai ter uma necessidade especial, especial no sentido, é uma maneira de comprar diferente, um olhar diferente, um atendimento diferente, um escutar diferente, um paladar adequado, e isso tudo é fundamental para as empresas entenderem esse processo e se adequarem a essa população. Professor Fernando, nós entendemos então que o mercado não está dando a devida importância a este segmento. Por outro lado, o que esse segmento pode fazer para se posicionar? Tipo, eleger serviços, manifestar verbalmente o seu desagrado. O que nós podemos fazer para que a nossa voz seja ouvida pelas pessoas que oferecem serviço, pelos profissionais, pelas empresas, enfim? O interessante, Cris, na sua pergunta, que é uma pergunta que faz com que, na sociedade digital, qualquer ação que você faça, ela vai ter aí uma exponencialidade muito grande. Então, eu acho que a gente tem que se posicionar. Todos nós, em todas as gerações, mas principalmente a geração sênior, ela tem que saber se posicionar, reclamar e exigir os seus direitos no sentido de, né, quando eu estou no estabelecimento, quando eu estou navegando na internet, quando eu estou me relacionando de uma certa forma com o consumo, eu tenho que ter muito claro que não sou eu que tenho que me adequar a essas novas tecnologias, mas a tecnologia tem que se adequar às necessidades das pessoas. E isso não é uma novidade para o mercado, porque quando você pega o mercado que está voltado para uma geração bem jovem, de 0 a 10 anos, essa geração, essas crianças, não têm uma série de discernimentos, mas eu consigo me adaptar, quer seja na tecnologia, quer seja na alimentação, quer seja no consumo. Quando eu pego os adolescentes, existe todo um trabalho direcionado para eu captar, selecionar e fidelizar essa garotada. Se eu pego a idade adulta, é a mesma coisa. Então, você tem segmentos de nichos muito claros que essas empresas trabalham com marketing, comunicação, produtos específicos, treinamentos de equipe, user experience, para que você tenha a melhor navegação para essas gerações. Quando você chega na geração sênior, isso simplesmente para. É como se tivesse uma barreira e ainda essas organizações estão presas no mindset de um mundo que não está levando em consideração que a questão do envelhecimento da população é uma realidade. Perfeito, professor Fernando Potti, e conte sempre com o De Bem com a Vida, porque a nossa bandeira é justamente essa: cacifar, proteger e valorizar a geração 50+. É sempre um prazer recebê-lo aqui no De Bem com a Vida. Obrigado, Cris. Um abraço a todos. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba vai lhe ajudar a tornar este sonho uma linda realidade. A Casa de Escriba organiza desde a escrita, a história, passando pela formatação, editoriação, imagens, fotografia, impressão e colocação nas melhores lojas do mercado, seja ele no formato físico ou no formato e-book. E de brinde, ainda uma bela campanha de divulgação para que o seu livro seja lido, apreciado e comentado. Este sonho de escrever um livro está a um clique de se tornar realidade. Se esta ideia faz sentido para você,
Entre em contato através das redes sociais ou através do nosso WhatsApp 55 519 91 15 20 90. Juntos nós vamos escrever a melhor história da sua vida e impactar na vida de outras pessoas. Quanto maior a intranquilidade no mundo exterior, tanto maior a nossa inquietude interior. E para que nós estejamos cada vez mais de bem com a vida, é preciso que se preste atenção, um olhar mais acurado para este sofrimento, para esta intranquilidade. Entre tantas alternativas terapêuticas, a constelação familiar tem surgido como uma excelente alternativa. Para conhecer um pouquinho mais sobre esta terapia, nós recebemos aqui no De Bem com a Vida a Cami Balestro. Olá, Cami, como vai você? Eu tô de bem com a vida, sim, Cris. Obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Cami, explica para nós o que é constelação familiar. A constelação familiar ela é um processo terapêutico e a gente pode atuar nos desconfortos da pessoa, que pode ser uma dor, uma ansiedade, um medo, aquela sensação de será que esse é meu lugar mesmo? Ou então, qual é o propósito da minha vida? Então, segundo Bert Hellinger, que é o pai das constelações, cada um de nós ocupa um lugar na nossa família, tendo consciência ou não. Então, às vezes é o filho ocupando o lugar do pai, o pai ocupando o lugar do filho, um tio que pode não ser visto porque teve uma falência há muito tempo e ele ficou excluído da família, abortos, cada um de nós importa. Então, segundo Bert Hellinger, como cada um de nós importa, cada um tem o nosso lugar, nosso espaço na família. Cami, como a família pode perceber a necessidade de terapias? Como é que ela se dá conta? Opa, está na hora de procurar uma ajuda profissional. Então, como eu falei antes, né? Quando existe alguma dor, sabe aquela dor que a gente tem, que vai no médico, não encontra um caminho? Ou, não tem nada, isso é emocional. Esse já é um sinal, um alerta. Uma depressão, um medo. Eu venho de uma família, de duas famílias. O meu pai e a minha mãe vêm de famílias italianas, ancestrais italianos. Então, eu sempre trago essa consciência. Por exemplo, imagina as vindas dos italianos para o Brasil, né? Nesses navios, quantas coisas aconteciam nesses navios, quantas mortes aconteciam ali, porque naquela época, 200 anos atrás, uma criança ficava com febre, eles não pensavam duas vezes, jogavam ao mar. Eu tenho um caso na família, por exemplo, de uma tia que se encontra com Alzheimer e ela fica relembrando as histórias que a mãe dela contava na infância. Ou seja, ela falava dos peixes ao mar, justamente pela bagagem que se carrega da minha bisavó, que foi quando veio da Itália para cá, e ficava contando essas histórias. Imagina para uma mãe o sofrimento da perda de um filho ou dois, isso é um exemplo, né, de situações que aconteciam antigamente. Então, a minha bisavó trazia essa memória, essa dor, que levou para minha avó e que hoje a minha tia ainda conta histórias desse navio, ou seja, já faz 200 anos e ainda volta essa história. Ou seja, quanto medo existiu aí, quanta perda, quanto luto não falado, porque antigamente se abafavam as dores. Perdeu um filho, tudo bem, depois vai ter outro. Porque, claro, era comum ter muitos filhos, né? Então, às vezes esse filho fica esquecido, quando na verdade a gente precisa incluir ele no nosso coração. Cami, pelo que tu estás colocando, as dores e os sofrimentos que merecem terapia não são só deste plano, desta vida. Eles podem implicar em gerações passadas? Porque como tudo é energia e a gente carrega
a nossa história, mais a história dos nossos pais. Cada um de nós é 50% pai e 50% mãe. Então, levando em consideração que para fechar meu todo eu sou 50% cada um deles é 50% dos seus pais. Então, eu sou 25% dos meus avós, cada um deles. Então, todas essas somas de histórias chegam até mim, até cada um de nós, e pode refletir de alguma forma. Eu fui uma pessoa que sempre levei muito forte a minha família. Todos recorriam a mim, pai, mãe, irmã. Com o tempo, eu descobri que a minha gravidez foi gemelar e o meu irmão não veio. Descobri isso em função das constelações familiares. Então, existe uma lista de, de desconfortos que um gêmeo evanescente, que é o meu caso, de quem ficou, né? Imagina lá no útero da minha mãe, a perda de um irmão já. Eu já nasci nessa vida com uma perda muito grande. Tava tão quentinho, tão fofinho lá com o irmãozinho, e ele não veio. Então, eu já nasci nessa vida com um desconforto, que foi a perda de um irmão. Perfeito. Nós vamos voltar a conversar sobre este tema, porque, como no início da conversa nós dissemos, né, quanto as pessoas estão inquietas, tristes e até mesmo angustiadas, às vezes, sem identificar a causa. Muito obrigado, foi um prazer te receber aqui no De Bem com a Vida. Eu que agradeço. Muito obrigada, Cris, pelo convite. Responde para mim. O que pode ser melhor do que viajar, conhecer e viver novas experiências? Você tem ideia para onde nós vamos conversando agora com a minha amiga, diretora da ML Viagens e Turismo, Isabel Cristina Meirelles. Como vai, Isabel? E nos fala de onde? Olá, estou muito bem. Falo aqui de Porto Alegre e aqui para fazer uma continuação do nosso programa passado sobre cruzeiros. Isabel, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu já fiz a outra vez e vou refazer. Tá fácil realizar o sonho de um cruzeiro a bordo de um navio maravilhoso? Com certeza. Após 2 anos de pandemia, novamente teremos navios na nossa costa. E hoje vamos falar de uma companhia italiana cheia de charme que chama-se MSC Cruzeiros, que vai vir ao Brasil com 4 navios. A partir do dia 2 de novembro até março, a gente terá, então, na nossa costa esses navios. São 4 navios dos nomes MSC Seashore, Civil, Fantasia e Harmonia. São os 2 primeiros navios extremamente modernos, inovadores, e os 2 últimos mais antigos, mas igualmente navios extremamente confortáveis. Inclusive esse MSC Fantasia, a gente tem uma piazza de pedra no meio do navio, onde o bar serve um espresso, um gelato, e em volta várias lojas de grife, onde você pode fazer compras e desfrutar realmente a sua viagem. Vamos dar destaque agora nesse programa para um roteiro de 3 noites, opinião de profissional. Quando você vai fazer um cruzeiro, comece com um cruzeiro mais curto, para você ter a sensação e para ver como você se sente nesse cruzeiro. Eu estou falando de cruzeiros extremamente seguros e extremamente sem muita movimentação, que é aquela coisa que a gente acha que o cruzeiro vai balançar muito. São extremamente tecnológicos os navios. Mas esse roteiro em questão é um roteiro que vai começar no Porto de Santos, que é onde o navio MSC Fantasia vai sair nessa temporada. Ele vai a Búzios, vai a Ilha Grande e retorna a Santos. São 4 dias. E nesses 4 dias você vai ter a oportunidade de ter todas as sensações
de uma viagem de cruzeiro. O que eu já tinha falado antigamente no outro programa, com relação a deslocamento, a gastronomia, a lazer, desfazer a mala uma única vez e poder conhecer vários lugares. Isso é muito importante. Então, essa viagem de 6 a 9 de dezembro, que eu estou dando destaque, é uma viagem que vai te custar a partir de R$4.000 numa cabine interna, lembrando que você tem todas as refeições inclusas e ainda você vai poder conhecer vários lugares. Então, você vai pagar R$4.000 e nesse valor tem mais taxas de porto e mais taxas de serviço, mas você vai poder agregar também despesas de internet ou pacotes de bebidas, para quem gosta de tomar uma bebidinha no cruzeiro, e a grande vantagem disso, isso uma tarifa interna, então, de 4.000 mais algumas taxas, e uma cabine externa com varanda, que seria a cabine mais estilosa, né? Você vai ter a possibilidade de abrir uma porta e estar diretamente ligado ao mar, que vai custar em torno de 5.500 a 6.000. Nisso tudo, eu estou falando de viagem para a gente pagar em 12 vezes sem juros. Então, é um ótimo custo-benefício. Não acha, Cris? Vamos embarcar juntas, então, em dezembro, Isabel. Aquele abraço. É sempre um prazer falar contigo, porque tu nos traz informações que nos deixam de bem com a vida. Um abraço. Um abraço a todos. Este programa também pode ser assistido no YouTube, no horário e no local que você quiser. Anote aí, De Bem com a Vida TV. Siga-nos nas redes sociais. No Facebook, De Bem com a Vida TV.rs. No Instagram, De Bem com a Vida.tv. Se quiser falar conosco, anote o nosso WhatsApp. 51 9 91 15 20 90. De Bem com a Vida vai ficando por aqui e a nossa equipe agradece profundamente o prestígio da sua companhia. Tenha uma excelente semana e até o próximo encontro. Meu abraço.